Ah, é? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Isso. Obrigada. Isso. Então, dando prosseguimento a esse ciclo de palestras que eu denominei Ciência e Sociedade, nós temos hoje a grande satisfação de ter conosco o professor Zago, que é professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e que, além das suas atividades, que eu diria, tradicionais de médico, tem uma carreira brilhante na área de pesquisa. Durante muitos anos, ele se dedicou a esses estudos de problemas genéticos ligados à hemoglobina e, mais recentemente, passou a se interessar pelos problemas do papel da genética do câncer. O professor Zago acaba de nos contar que ele vem de uma cidade aí do noroeste paulista, de Birigui, e que teve uma influência muito importante por professores de nível médio que despertaram o seu interesse pela medicina e pela ciência, e pelo conhecimento de modo geral. Então, sob esse ponto de vista, nós deveríamos sempre nos lembrar desses mestres, que são mais ou menos anônimos, a menos dos produtos que eles geram, que são essas pessoas que enveredam pelo caminho da ciência ou da arte. Eu agradeço imensamente a boa vontade com que o professor Zago aceitou esse convite para falar para vocês sobre as suas pesquisas recentes. Ele está associado, aliás, ele não está associado não, ele coordena um centro de pesquisas da FAPESP, que isso foi muito noticiado até pela mídia, em que a FAPESP assumiu um papel de realmente apoiar centros de pesquisa durante um tempo longo, e esses centros vão receber um apoio, mas ao mesmo tempo estão assumindo uma enorme responsabilidade de produzir novos cientistas, de divulgar a ciência e de contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, os jovens que estão aqui, quem sabe alguns deles se sintam motivados a partir de hoje, ou a partir das experiências que forem tendo através de ver o que esses centros fazem, e virão a ser os futuros cientistas daqui a uns 10 anos. Eu quero agradecer a colaboração que temos recebido da Embrapa, cedendo este magnífico anfiteatro para essas palestras, e eu faço em nome do professor, do doutor Dalton Cruz Pessoa, que representa hoje o professor, o doutor Paulo Cruvinel, que é o chefe dessa divisão da Embrapa. Essas atividades têm sido sempre umas atividades em que nós unimos as duas entidades, a USP e a Embrapa, principalmente com a base de que são duas entidades que se dedicam ao ensino e à pesquisa. A Embrapa apenas em nível de pós-graduação, onde várias pessoas fazem seus doutoramentos, desenvolvem suas pesquisas, e a USP, como é bem conhecido, na área de graduação e pós-graduação. Eu passo a palavra, então, ao professor Zago para proferir a sua palestra. Só vou subir aqui um pouquinho, depois eu vou falar embaixo, mas pelo menos as pessoas verem o corpo inteiro alguns minutos no início, né? E vou aproveitar então esse início para agradecer a gentileza desse convite. De fato, é um grande prazer estar aqui em São Carlos, por vários motivos. O primeiro deles é que me tira um pouco daquela roda viva lá de verão, né? O segundo, que eu tenho a oportunidade de
trocar ideias e conversar com essas duas pessoas maravilhosas, que é o professor Sérgio e a professora Ivone, com quem indiretamente eu tenho com ambos uma longa tradição de colaboração, embora nunca tenhamos feito trabalhos em conjunto, mas eu fiz trabalhos em conjunto com vários pesquisadores que derivaram da presença deles aqui em São Carlos, de tal maneira que nós, de certa forma, colaboramos também. O tema a respeito do qual eu vou falar hoje é um tema que me interessa desde o meu tempo de estudante de medicina, que é quais são os mecanismos envolvidos na gênese do câncer, das neoplasias, de um modo geral. E, de fato, foi o tema do meu mestrado e do meu doutorado, que eu fiz estudando esses aspectos, quer dizer, o que acontece com as células quando elas sofrem a transformação neoplásica, estudando do ponto de vista da citogenética, o que acontece com os cromossomos, porque esta era a metodologia disponível naquele momento no laboratório onde eu estudava, e que era um laboratório muito pobre do ponto de vista de equipamentos. Ele tinha uma centrífuga, uma geladeira e 3 microscópios. E este laboratório muito pobre produziu, por parte da pessoa que foi meu orientador e que me introduziu na ciência, uma contribuição significativa do ponto de vista de ciência, e particularmente significativa porque era uma produção de ciência numa área que tradicionalmente não produz muita ciência, a parte médica aplicada. E a grande contribuição, a grande herança que eu trago desta época foi exatamente de ver que é possível investigar, acompanhar o comportamento de uma doença usando métodos de investigação básica e ver como que aquela doença evolui e como que isto compara com a evolução do paciente, quer dizer, como são as alterações que vão ocorrendo em termos básicos, nesse caso, o comportamento dos cromossomos, e de que forma isto refletia a evolução da doença, a resposta ou não ao tratamento e assim por diante. Embora eu tenha encerrado isto num certo período, porque aí fui trabalhar com hemoglobina, que era um outro capítulo na minha vida, mas esta concepção de que é possível entender como que uma doença funciona, como que ela se agrava, melhora, responde ou não ao tratamento. E entendendo isso, do ponto de vista da célula, nós podemos atacar a doença de uma maneira muito mais eficiente do que simplesmente seguir um certo bulário. Tal situação você trata assim, tal situação você trata assado. Certo? Então, embora eu tenha depois me desviado para a hemoglobina, estudar a estrutura de hemoglobina e hemoglobinas anormais, e daí para a genética das populações, como é que essas hemoglobinas anormais se distribuem na população brasileira, e depois com o surgimento das técnicas de biologia molecular, como que estes genes se comportam, como que eles estão distribuídos nas diferentes componentes da população brasileira. Eu nunca estive, na verdade, muito distante nem do câncer nem da genética. E o tema que eu escolhi então para falar hoje, quando a professora Ivone me convidou, foi exatamente esta, de a natureza genética do câncer. Então é isso que eu vou conversar com vocês numa linguagem intermediária, que não é altamente especializada, mas não é também extremamente simplista. Eu espero que, se tiverem dúvidas, depois perguntem, e eu terei prazer em responder. Muito bem. O primeiro conceito importante é o seguinte: o câncer, a neoplasia, qualquer que seja ela, e câncer é um termo genérico que engloba uma grande quantidade de doenças muito diferentes. Mesmo quando nós tratamos de um câncer com um nome muito bem definido, carcinoma de mama, ou leucemia mieloide crônica, leucemia, embora tenha um nome e sobrenome, na verdade elas são muito heterogêneas e varia muito de pessoa para pessoa. O que há de comum em qualquer tipo de neoplasia, qualquer câncer,
é que ele é uma alteração que ocorre no DNA da célula, de uma célula. E aquilo se transmite para todas as descendentes daquela célula. Então, se vocês imaginarem que isso daqui é um tecido em que nós temos células se dividindo, cada uma dando duas, portanto, num processo de divisão, as células vão dando filhas que são iguais quando elas se dividem, né? Vão proliferando, e repentinamente surge uma que se altera. Ela tem uma mutação. Tá certo? E aquela que se altera, ela dá origem a uma família de células, todas descendentes delas e todas carregando a mesma alteração. Então, nesse sentido, todas as neoplasias, todos os cânceres são doenças genéticas, porque são doenças que afetam o patrimônio genético da célula, de uma célula, e ela passa isso a todas as suas descendentes. E forma, então, o que se chama um clone de células anormais. Então, é uma mutação somática que ocorre numa célula não germinativa, uma célula do corpo, tá certo? E se transmite a todas as suas descendentes, formando um clone. Isto quer dizer o seguinte: quando esse indivíduo morrer, esta mutação que ocorreu numa célula e que formou um clone de células não passa a seus descendentes, morre com ele. Tá? Esta é provavelmente um dos das finalidades da morte, né? Está eliminando dentro da espécie aquelas alterações que se acumularam durante a vida de um indivíduo, da maneira que o que ele passa para a geração seguinte é uma herança limpa, que não carrega esses impactos todos que ocorreram sobre a sua herança genética. Muito bem, acontece o seguinte, que esse novo clone que se forma agora, ele é anormal e, portanto, ele é instável. Cada uma dessas células é instável e tem muito mais chance, tá certo, de ter uma segunda ou uma terceira mutação. De tal maneira que deste clone podem surgir mutações que vão dando origem a outros clones secundários. E com o passar do tempo, alguns desses clones secundários morrem porque eles são inviáveis. Às vezes o defeito que eles acumulam é tão grave que eles acabam morrendo. Mas outros, o defeito lhes dá vantagem sobre o clone inicial, de tal maneira que eles acabam proliferando, às vezes muito mais que o clone inicial. De tal maneira que depois de um certo tempo, se nós formos analisar a evolução de um tumor, nós podemos encontrar alguma coisa desse tipo. Inicialmente nós tínhamos só tecido normal. Logo que começou o desenvolvimento da neoplasia, se nós fizéssemos um corte no tecido, nós veríamos alguma coisa desse tipo. Quer dizer, predominantemente tecido normal, aqui em azul, e um pequeno tumor. À medida que a coisa foi evoluindo, se nós fizéssemos um corte mais tardio, nós veríamos que o tumor agora é muito grande, ocupa quase todo o tecido, mas já existe um subclone que está se expandindo. Mais tarde ainda, nós já não encontramos mais tecido normal, desapareceu. Nós só temos tecido neoplásico, mas dentro daquele tecido neoplásico nós já temos uma heterogeneidade de novos clones que estão evoluindo. Isso explica, certamente, por que a neoplasia ou as neoplasias vão mudando de comportamento ao longo do tempo. Quer dizer, a doença aparece de um jeito, mas depois de um certo tempo ela muda de comportamento. Inicialmente ela é localizada, depois ela se espalha. Ela não se espalha só porque ela cresce. Ela pode crescer localmente, por exemplo, o tumor de mama vai crescendo localmente. Mas além disso, ela adquire novas capacidades, porque de repente a célula começa a espalhar e invadir outros locais. Inicialmente ela responde a uma forma de tratamento, depois de um certo tempo não responde mais, quer dizer, ela vai mudando o seu comportamento, certo? E muitas vezes vai mudando para um comportamento que é cada vez mais agressivo, de tal maneira que acaba escapando da nossa capacidade de tratar. Muito bem, isso daqui mostra, do ponto de vista prático, isso que eu estou falando. Aqui está a citologia de uma medula óssea normal, medula óssea onde o sangue é produzido normalmente. E o que chama atenção aqui é uma grande heterogeneidade de células. Nós temos células de quanto é tipo, que são precursores das diferentes células do sangue, dos glóbulos brancos, dos neutrófilos, dos eosinófilos, dos hemácitos e assim por diante. Agora, isso daqui mostra uma proliferação clonal, uma neoplasia de medula óssea.
Observem que há uma grande homogeneidade das células. Claro, todas pertencem à mesma família, são todas primas ou irmãs, todas filhas da mesma mãe, que sofreu uma transformação neoplásica e deu agora origem a um conjunto de células todas muito semelhantes, tá certo? E que estão substituindo aquela medula normal, tá certo? Então isto é um exemplo de uma proliferação clonal. Muito bem, então todo câncer é um tipo de doença genética, porque é uma lesão do DNA e que se transmite de uma célula para suas descendentes. No entanto, é preciso distinguir a lesão do DNA, que é hereditária e que dá origem ao câncer de natureza familiar, daquele que é esporádico, quer dizer, a lesão adquirida que dá origem ao câncer esporádico. É preciso desde já chamar a atenção para o fato de que a grande maioria dos cânceres, a grande maioria das neoplasias, são deste tipo, adquiridos, embora existam situações de câncer familiar, herdado, hereditário. Na verdade, o câncer não é hereditário. O que é hereditário é a suscetibilidade ao câncer. Quer dizer, a pessoa herda um defeito no seu DNA que faz com que ele fique mais suscetível a desenvolver o câncer. Certo? E isto ocorre em alguma coisa como 10 a 15% das neoplasias, talvez menos que isso. Todos os restantes, 90% mais ou menos das neoplasias, não há um defeito primário que facilite o desenvolvimento do câncer. É apenas resultado do impacto do meio ambiente, dos hábitos de vida sobre o DNA, provocando uma lesão que finalmente acaba na forma de câncer. Mas vamos explicar melhor ou explorar melhor essa diferença entre o câncer hereditário e o câncer que nós estamos chamando de esporádico ou adquirido. Tomando um exemplo de um câncer que existe nas duas formas, hereditário ou esporádico. É o retinoblastoma, que é um tipo de tumor que ocorre na retina, nas células da retina, um tumor que afeta o olho, tá certo? E que a pessoa pode nascer com um defeito nas suas células que facilita o desenvolvimento desse tumor. O que significa isso? Significa que no momento da formar a primeira célula da pessoa, a célula ovo, aquela célula já tem uma alteração do DNA que facilita o desenvolvimento do tumor. Portanto, é uma alteração que foi hereditária, transmitida dos pais. Quer dizer que todas as células desta pessoa, à medida que o ovo vai se desenvolvendo, todas as células são defeituosas. Está mostrado aqui como achurado. Isto não é suficiente para que o tumor se desenvolva. É preciso que haja um segundo defeito. Claro, ele tem um par, por exemplo, de cromossomos. Certo? Se um já está lesado, é preciso que o outro também seja lesado para que o tumor se desenvolva. Agora, essa segunda lesão pode ocorrer em qualquer uma destas células. Basta que uma vez ocorra esta lesão, por exemplo, naquela célula lá, para que ela se transforme agora numa célula neoplásica e esta célula agora prolifera e dá origem ao tumor. Muito bem, comparem isto com a situação do indivíduo normal, a situação do retinoblastoma esporádico. Quer dizer, a célula ovo que vai dar origem a esse indivíduo é normal, ela não tem a lesão. Então está mostrado aqui como uma célula clara. Quer dizer, todas as células que formam o indivíduo são normais, não tem a lesão. Agora, qualquer uma dessas células pode sofrer uma lesão que altere o seu DNA e que dá origem àquela lesão que dá suscetibilidade ao retinoblastoma. Qual célula? Por exemplo, essa daqui. Ok, mas ela sofreu uma lesão, ela agora ficou igual a esta. Isso ainda não é suficiente para desenvolver o tumor. Tudo bem, ela fica aí. Ocorre uma lesão naquela outra. Naquela outra. Ok. Tudo isto é insuficiente para que o tumor se desenvolva. O que precisa para que ele se desenvolva? É necessário uma segunda lesão em uma dessas células que já foi lesada. Por exemplo, aqui. Uma segunda lesão. Mas mesmo que a chance disso ocorrer é muito pequena. Neste outro caso, bastava que qualquer uma das células tivesse a lesão, já era a segunda lesão, desenvolve-se o tumor. Aqui não.
uma lá, não acontece nada, outro lá, não acontece nada, outro lá, não acontece nada. Isso aqui ocorre 2 vezes na mesma célula. A chance disso ocorrer é muito pequena, mas às vezes ocorre. E quando isso ocorre, se desenvolve então o tumor. Então isso explica por quê. O que significa câncer hereditário comparado com esporádico? Significa que esse indivíduo tem uma suscetibilidade muito maior, porque ele já tem um dos cromossomos lesados, basta a segunda lesão. Aqui não, é preciso que ocorram as 2 lesões na mesma célula, a chance disso é muito pequena. Tá certo? Muito bom. E aí então cresce o tumor nesse indivíduo, como cresce naquele outro. O tumor de um e do outro não é diferente. A chance de ocorrer aqui é significativamente muito menor do que de ocorrer aqui. Mas vamos explorar, já que começamos a falar deste retinoblastoma, vamos explorar melhor que tipo de lesão é essa. Que gene é este que, uma vez lesado, vai dar esse tumor? Muito bom. É um gene que está lá no cromossomo 13. Tá certo? E existem indivíduos que têm uma lesão cromossômica que falta este pedaço onde está o gene. Se ele falta este pedaço, este cromossomo que não tem o gene tem uma suscetibilidade, ou dá ao indivíduo que o carrega uma suscetibilidade maior do que o retinoblastoma. Tá? No entanto, não é só esta falta do pedaço do cromossomo que pode dar a maior suscetibilidade. Quer dizer, qualquer coisa que leve à menor produção da proteína do retinoblastoma, quer dizer, a proteína que é o resultado daquele gene, é essa que interessa. Não é o gene em si. O que interessa é a proteína produzida por ela. Tá certo? Então, qualquer coisa que faz com que o gene não produza a proteína adequadamente, aumenta a suscetibilidade ou provoca o retinoblastoma. Tá certo? O que pode ser? Pode ser falta do gene, como eu mostrei no primeiro exemplo. Falta um pedaço do cromossomo, não tem o gene. Tá certo? Ou falta um pedaço do gene. Se chama uma deleção parcial. Mesma coisa, não produz a proteína. Ou então, tem uma mutação. Uma das bases que compõe o gene está trocada. Quando isso acontece, pode-se produzir a proteína, mas a proteína tem uma estrutura anormal, não funciona bem. Ou, dependendo do local onde ocorre essa troca de base, não produz a proteína. Tá certo? Uma mutação que se chama nonsense. Então não produz a proteína. Qualquer coisa disso daqui leva então ou ausência ou redução da função da proteína e, portanto, pode levar ao retinoblastoma. Então existem vários tipos de lesões gênicas. Deleção completa do gene, deleção parcial, mutação pontiforme, que podem levar a menor produção da proteína ou menor função e, portanto, retinoblastoma. Agora, por que será que esta proteína é tão importante, tá certo? Que quando ela está defeituosa ou ela está ausente, o indivíduo desenvolve câncer. O que será que essa proteína faz? Para isso, nós temos que lembrar de uma coisa que se chama ciclo celular. Quer dizer, as células de numerosos tecidos, tá certo? Passam por um processo cíclico de descanso, produção de substâncias, particularmente do DNA, que tem que ser duplicado para que depois ela possa se dividir. Então, uma célula que vai dar 2, ela precisa acumular substâncias e, particularmente, ela precisa duplicar exatamente o seu DNA para que ela possa se dividir, dar 2 células, cada uma delas com o mesmo conteúdo inicial de DNA. Tá certo? Uma vez que ela fez isso, essa nova célula pode novamente passar por outro ciclo e assim por diante. Ao par disso, existem células que, num determinado momento, param. Ela, ao invés de estar em ciclo, se preparando ou se dividindo, ela sai e vai descansar, vai dormir. São células que estão no estado que a gente chama de G0.
E a quantidade de células que estão dormindo, que estão paradas, varia muito de tecido para tecido, de acordo com o estado funcional do tecido. E mesmo dentro de uma neoplasia, também varia muito. Em geral, quando a neoplasia é muito pequena, quase todas as suas células estão em ciclo e a neoplasia está crescendo rapidamente. Depois que ela atinge um determinado tamanho, muitas das células vão parando de se dividir, vão ficando em G0, tá certo? E, portanto, a neoplasia cresce mais lentamente. Quando você trata, por exemplo, destrói muitas células, as poucas que ficam entram novamente em ciclo. Tá? Então, esse é um equilíbrio, um estado dinâmico, quer dizer, que elas passam daqui para lá. Né? Mas, o importante agora, nós nos concentrarmos nisto aqui, quer dizer, o ciclo em si é controlado por um grande conjunto de substâncias intermediárias, de proteínas, que entram e que ativam e desativam determinados pontos do ciclo. E a nossa proteína, tá certo? Está aqui, ó, pintadinha de verde, a respeito de quem nós estávamos falando, a proteína do retinoblastoma. Essa proteína, ela liga um outro fator, uma outra proteína chamada E2F. Ela segura essa proteína. Quando ela solta este E2F, esse E2F vem para cá e dispara a síntese de DNA e faz a célula entrar em ciclo. Quer dizer, a proteína do retinoblastoma, pelo fato de ela segurar essa substância aqui, ela funciona como um breque no ciclo celular. Quando ela está aí, ela fica segurando essa daqui. Quando ela solta, essa daqui vem e determina o ciclo, de tal maneira que ela funciona como um breque. Em situações normais, o que faz ela soltar essa substância é a sua fosforilação, quer dizer, a entrada de um fosfato faz com que ela solte essa outra substância. Mas, se vocês tiverem um indivíduo que tem um defeito genético qualquer, que produz pouco desta proteína, ou produz uma proteína que não é funcional, ela não segura o E2F. E, portanto, esta célula dispara o processo de divisão. Quer dizer, a proteína do retinoblastoma, ela funciona como um breque no ciclo celular. A pessoa que não tem, ou a célula que não tem, dispara no ciclo celular. Por isso, ela é chamada de um anti-oncogene, ou um supressor de tumor. Quer dizer, a proteína do retinoblastoma é uma proteína que se opõe ao crescimento de um tumor. Quando ela não está presente, ela determina um rápido crescimento e multiplicação de células e formação de um tumor. Tá certo? Por isso que ela é muito importante. Então ela é um anti-oncogene, ou supressor de tumor. Então, este quadro tenta comparar ou, vamos dizer, associar os três principais tipos de genes que podem estar envolvidos na gênese de tumores. Aqui, deste lado, está mostrado o processo de vida normal das células, que envolve, então, proliferação, quer dizer, a célula se multiplica, se diferencia numa célula especializada para fazer uma determinada função, e depois de um certo tempo ela morre. Não morre porque ela sofre uma lesão qualquer, ou necrose, nada disso, é porque ela está programada para morrer, quer dizer, a célula está programada para se diferenciar, fazer uma determinada função e depois se autodestruir. Tá? Existem genes que controlam a proliferação e a diferenciação, como, por exemplo, o anti-oncogene do retinoblastoma, RB. Certo? E existem genes que controlam este processo de morte programada, que se chama apoptose. Este é um processo ativo controlado por genes. Muito bem. Nós podemos, é fácil de entender que o indivíduo vai desenvolver um tumor, vai ter um crescimento de um conjunto de células, se este gene, por exemplo, que controla a apoptose, tiver uma mutação e ficar inativo. Quer dizer, então não vai ocorrer o processo de morte celular. E, portanto, vão começar a se acumular células, porque elas não estão morrendo. É um processo não multiplicativo, mas acumulativo. Certo? Nós podemos ter também um tumor se tivermos uma lesão de um anti-oncogênio. O que os anti-oncogênios fazem? Eles brecam o processo de proliferação, como o anti-oncogênio do retinoblastoma.
Se ele está lesado, tá certo? Ele não breca mais e, portanto, o processo de proliferação ocorre intensamente. E, finalmente, nós podemos ter uma neoplasia se tivermos uma mutação ou um rearranjo que altere este outro conjunto de genes chamados oncogenes. O que os oncogenes fazem? O contrário dos anti-oncogenes. Os oncogenes são genes que promovem a proliferação celular. São genes indispensáveis para o funcionamento das nossas células. Nós temos vários genes que caem nessa categoria, chamada oncogenes, fazem sinais internos que são importantes para a proliferação e multiplicação celular. Existem mutações ou rearranjos que fazem com que esses genes fiquem hiperativos. Então, se vocês tiverem hiperatividade de um oncogene, também pode aparecer um tumor. Então, essas são as três principais classes de genes envolvidas na gênese de tumores. Oncogenes, quando tem mutações ou genes híbridos que ficam hiperativos e provocam muita proliferação. Os anti-oncogenes, quando ficam inativos e, portanto, você tira o breque e o ciclo dispara. E, finalmente, lesão dos genes que causam apoptose e a célula não vai mais morrer. Ela começa a ficar imortal e se acumular no tecido. Tá? Tem uma quarta classe que eu não coloquei aqui para não complicar, mas que são chamados genes de reparo de DNA. O processo de duplicação do DNA, tá certo? E vida da célula faz com que ocorram erros. Quer dizer, ele é um processo relativamente bem, funciona bem, mas tem erros de vez em quando, tá certo? E existem genes que promovem o reparo desses erros, tanto dos erros formados durante o processo de duplicação, como aqueles formados pelo atrito com a vida diária, tá certo? E lesões desses genes, quando eles deixam de funcionar, facilitam o acúmulo de lesões múltiplas e numerosos genes dentro das células e que, portanto, também favorecem o processo neoplásico. Muito bom. Então, nós começamos a nossa incursão dentro dos genes que provocam câncer pelos anti-oncogenes, ou genes supressores de tumores. E eu aqui fiz uma lista de genes supressores de tumores e que podem ser responsáveis por cânceres chamados hereditários, quer dizer, maior suscetibilidade a câncer. Então, existem cânceres hereditários, ou maior suscetibilidade a cânceres, nessas diferentes situações aqui descritas, e aqui estão os genes, são todos eles anti-oncogenes, responsáveis por estas síndromes neoplásicas familiares. O mais conhecido dele, a dupla mais conhecida, está aqui, é o BRCA1 e BRCA2. São dois genes cujas mutações provocam maior suscetibilidade ao câncer de mama, né? Familiar. Aqui são listados alguns genes de reparo de DNA que também podem provocar predisposição ao câncer, quer dizer, câncer familiar, né? E falando um pouco do BCRA1, que foi o primeiro dos genes supressores de tumor descrito como responsável por cânceres familiares. Neoplasia de mama familiar. Não é? Esse gene é responsável por uma quantidade muito pequena dos cânceres de mama. Quer dizer, há muita, vamos dizer, propaganda, fala-se muito a respeito desse gene responsável por carcinoma de mama. O que precisa chamar a atenção é o seguinte, é que a grande maioria dos cânceres de mama não são devidas a mutações desse tipo. Não são devidas à mutação desse gene e não são, portanto, de natureza familiar. Para fins comparativos, no entanto, sobre o efeito deles, eu compilei essa tabela, que mostra que a chance de uma mulher ter câncer de mama aumenta com a idade. Todo mundo sabe. Quanto que aumenta? Com 30 anos, aproximadamente uma mulher em cada 2.200 tem câncer de mama. Com 40 anos,
uma em cada 235. Isso aumenta de quase 20 vezes. Com 50 anos, uma em 50. Com 60 anos, uma em 20. Com 70, uma em 14. E com 80, uma em 10. Quer dizer, 10% das mulheres que atingem os 80 anos têm chance de ter câncer de mama. Muito bom. Agora, o que acontece com as portadoras da mutação do gene BRCA1 ou BRCA2? Veja que esse tipo de mutação, ele provoca maior suscetibilidade de câncer de mama e de ovário. Aqui está aquela estatística que eu acabei de mostrar para vocês, isto é, cerca de 10 ou 11% das mulheres que chegam aos 70, 80 anos têm chance de ter câncer de mama, tá certo? As portadoras desta mutação, 90% delas terão câncer de mama se atingirem essa idade. Ok? Quer dizer, ele aumenta pelo menos 10 vezes a chance de ter câncer de mama. Muito bom. Quando que a mutação desse gene deve ser motivo de preocupação? Então, aqui estão listadas as situações em que se deve buscar uma mutação do gene BRCA na presença do câncer de mama. Quer dizer, não é qualquer mulher que tem câncer de mama que tem que imediatamente se preocupar, será que tem essa mutação? Será que as minhas filhas vão ter também essa doença? Não. Isso deve se procurar numa família onde há ocorrência de câncer de mama. Isto é, quando há múltiplos casos de câncer de mama ocorrendo na família e em idade precoce. Ou câncer ovariano numa família em que já há câncer de mama ou câncer de ovário. Ou câncer de mama e ovariano na mesma mulher. Ou câncer bilateral na mesma mulher. Então, aí se demonstrando que ela tem uma suscetibilidade muito aumentada. Ou câncer de mama em homem, que é uma raridade de um modo geral, mas nas famílias em que esse gene está presente, os homens podem desenvolver câncer de mama. Tá? Professor, qual a porcentagem das mulheres tem esse? Muito pequena, eu diria que talvez menos que 1%. Tá certo? Das mulheres. A maioria do câncer de mama é não hereditário. A grande maioria. Exceto entre judeus ashkenazes. Que aqui sim, uma grande percentagem, ou a prevalência é muito maior. Tá certo? Então, se pertence a essa etnia, sim, tem chance de ter. Tá? Essa é a mensagem, então. A grande maioria dos cânceres de mama não é de natureza hereditária, apesar de todo o movimento, toda a propaganda que se faz no momento. E só nessas situações é que a família deve se preocupar e, de fato, ir buscar para ver se tem a mutação. Porque isso é um processo caro, complicado e caro. Tá? Sim. Não. O homem pode ter câncer de mama sem ter a mutação. Mas câncer de mama em homem é uma coisa bastante rara. Então, quando ela ocorre, você deve, simples fato de ocorrer em um indivíduo da família, já deve despertar a suspeita. Que a chance é grande, mas você pode não ter a mutação. Muito bom. Então nós exemplificamos anti-oncogenes. Agora eu vou mostrar um outro exemplo de uma outra neoplasia que envolve a participação ativa de um oncogene. Isto é, são aqueles genes que são indispensáveis para o funcionamento das células, mas que de repente podem ficar hiperativos, funcionar demais e provocar uma doença. Tá certo? E para isso eu escolhi uma doença que é provocada por uma translocação entre dois cromossomos, o cromossomo 9 e o cromossomo 22. O cromossomo 22, vocês lembram, está entre os menores do complemento humano. E essa translocação é uma translocação recíproca, mas que troca pedaços diferentes entre os dois cromossomos, de tal maneira que forma-se um cromossomo menor ainda do que o 22. E esse cromossomo pequenininho se chama cromossomo PH1.
Tá? É formado pela translocação entre um cromossomo 9 e um 22. Vocês podem identificá-lo aqui, podem que vocês vão ver. Acharam ele lá? Não? Então presta atenção que ele vai aparecer, olha. Ok. Então, o que ele tem que ele provoca essa neoplasia? Ele tem o seguinte, ele tem essa troca entre dois pedaços, entre dois cromossomos, troca pedaço entre dois genes. No cromossomo 9 existe um gene que se chama ABL, que é conhecido há muito tempo, é um oncogênio importante no funcionamento celular, tá certo? E no cromossomo 22 existe um outro gene que se chama BCR. E quando ocorre a translocação, ocorre troca de pedaço, quer dizer, a quebra num cromossomo e no outro é exatamente dentro desses dois genes. De tal maneira que o cromossomo que se forma, PH1, ele junta um pedaço de um gene com um pedaço do outro. E forma-se então um gene híbrido, que tem um pedaço do ABL e um pedaço do BCR. Existem várias versões, várias possibilidades. Tá certo? Conforme então onde elas ocorrem, formam-se genes híbridos de tamanho diferente. O que importa saber é o seguinte, é que este gene ABL, em seu estado normal, ele forma uma proteína que se chama ABL. E esta proteína ABL é uma tirosina sinase, quer dizer, uma proteína que faz fosforilação de tirosinas, tá certo? Quer dizer, ela coloca fosfato e tirosina de diferentes substratos. E isso é importante para o funcionamento da célula. Quando se forma o gene híbrido, curiosamente, a proteína que se origina daqui é uma proteína hiperativa, que funciona demais. Tá? E, portanto, faz aquele processo de fosforilação muito ativamente e isto dispara a multiplicação celular. Tá certo? Aqui estão mostradas diferentes vias que são afetadas por esta proteína anormal e hiperativa. Quer dizer, ela afeta várias vias de funcionamento dentro da célula, tá certo? E com isso ela funciona, ela altera a adesividade da célula, quer dizer, essa célula perde ou modifica a sua capacidade de aderir a diferentes substâncias, tá certo? Modifica a sua ativação, mitose, faz com que ela fique mais ativa em termos de mitose, e inibe a apoptose. E tudo isso então leva ao fenótipo maligno, tá certo? Nesta doença que se chama leucemia mieloide crônica. Então, esta forma de leucemia é consequência direta dessa translocação cromossômica que forma um gene híbrido, que produz uma proteína híbrida que tem uma atividade muito aumentada em relação ao normal. Muito bom. Esse é um conhecimento muito interessante. Tem alguma utilidade prática? O que me interessa saber? Que aquela translocação forma um gene híbrido, que forma uma proteína híbrida muito ativa e que acaba dando a doença. Ele continua morrendo da doença do mesmo jeito, não é? Acontece que, sabendo que aquela proteína, nesse caso, é uma, como eu disse, é uma tirosinocinase. Ela, para fazer a sua atividade, ela tem um local, uma fenda, onde ela acumula uma molécula de ATP. Eu não sou especialista em estrutura de proteína, mas quem é deve entender isso daqui. Né? Aqui para mim é só gráfico, aqui cabe uma molécula de ATP. E isso é importante, essa entrada, essa molécula, acomodar a molécula de ATP, para que esta tirosinocinase funcione. Porque ela funciona como? Ela acomoda uma molécula de ATP, acomoda o seu substrato, aqui como Y está a tirosina, tá certo? Aqui vocês estão vendo os 3 fosfatos do ATP, e um desses fosfatos é transferido para a tirosina. E aí vocês vão ter o seu substrato que ficou fosforilado. Sabendo isso, alguém desenhou uma molécula semelhante ao ATP, que entra aqui e que entrava essa molécula, não deixa ela funcionar. Tá certo? Uma coisa desse tipo. Ela entra aqui, ocupa o lugar onde deveria entrar o ATP, e esta molécula, que era muito hiperativa, deixa de funcionar, deixa de fazer a sua função.
Essa molécula está conhecida com o nome provisório de STI 571 e está sendo usada para tratamento da leucemia mieloide crônica. E é muito efetivo, quer dizer, a pessoa que toma isso daí, desaparece os sinais da doença. Tá? Você não está alterando o defeito básico continua lá, mas aquele defeito básico produz uma proteína hiperativa, e agora eu venho e bloqueio essa proteína, não deixo ela funcionar. Tá? Uma outra abordagem resultante daquele mesmo conhecimento está ainda testando, essa está sendo testada na clínica, em grande quantidade de pacientes sendo testados no mundo todo, tá certo? Por esse medicamento. Uma outra que ainda está em nível de laboratório se baseia neste mesmo conhecimento, ou seja, de que a proteína que se forma, tá certo? É resultado de uma fusão dos dois genes, o BCR e o ABR. E ela pode existir em duas versões, estão aqui mostradas, uma verde e amarela, outra verde, azul e amarela, para mostrar que essa daqui é um pouco maior que essa. Muito bom. É possível construir artificialmente um RNA que seja complementar ao RNA híbrido, ao RNA produzido, por exemplo, por este gene híbrido. Este gene híbrido, ele produz um RNA mensageiro, que vai para o citoplasma e vai produzir a proteína. Tá certo? E este RNA mensageiro, ele é híbrido, ele é formado com um pedaço de um gene e um pedaço do outro. Muito bom, nós podemos produzir em laboratório um RNA que seja complementar a ele, portanto seja capaz de hibridizar com ele, e que tenha na sua ponta, grudado na sua ponta, um tipo especial de RNA retirado de bactéria, etc., e que faz a digestão daquele outro RNA. Isto é, um RNA híbrido formado em laboratório que tenha um pedaço adicional, e esta coisa construída no laboratório vai procurar exatamente aquele RNA híbrido que está lá dentro da célula. Hibridiza com ele e quebra. Quer dizer, ela destrói especificamente, é um projétil dirigido contra o RNA híbrido e que não ataca o RNA que não seja desse tipo, porque ele precisa ser complementar. Então o RNA normal formado pelo gene ABL e o RNA normal formado pelo gene BCR não são atacados. Por quê? Porque para ser atacado precisa ser híbrido, porque só aí é que ele vai ser complementar. Tá certo? Isso daqui eu acho que eu não preciso me deter, mas é a demonstração laboratorial de que esse fato é verdadeiro. Tá certo? É a incubação disto com um RNA híbrido, com o qual do qual ele é complementar, e portanto ele destrói esse RNA, você não vê mais a faixa, tá certo? E a incubação com o outro, que é um pouco maior, que é diferente, e que ele não destrói. Só destrói aquele contra o qual ele é específico. Isto, como eu disse, está em teste em laboratório, mas é outra forma de terapêutica, agora, contra o RNA. Nós vimos uma contra a proteína, outra contra o RNA. Tá certo? Nos dois casos, o defeito da célula continua lá, só que ele deixa de se expressar. Muito bom. O outro aspecto a ser considerado é o seguinte. Este é um esquema clássico, não é? Da DNA transcrevendo sua informação para o RNA, que finalmente é transcrito na proteína, não é? Outra coisa a ser considerada é a seguinte, é que embora o defeito do qual nós falamos está no DNA, em geral, o defeito primário afeta um único gene, e é ele que desencadeia todo o processo, não é? Nós temos que considerar que, embora todas as células tenham o mesmo patrimônio genético, todas são iguais, todas têm o mesmo DNA, este DNA é transcrito em RNA em forma diferente nas diferentes células. Ou seja, um mesmo gene
pode estar expresso numa célula e silencioso em outra. Certo? O gene, por exemplo, a síntese de hemoglobina se expressa nas células da medula óssea, mas não se expressa nas células da pele. O gene da melanina se expressa nas células da pele, mas não se expressa nas células da medula óssea. Né? É isso que este diapositivo mostra. Muito bem, a mesma coisa é verdade quando nós comparamos células normais e células neoplásicas. Embora o defeito fundamental afete, às vezes, um único gene, isto muda completamente o padrão de expressão da célula. Ou seja, genes diferentes vão ser expressos na célula normal e na célula neoplásica. Tá? Então, eu posso entender como funciona a célula neoplásica e posso até buscar padrões de expressão que me permite distinguir a célula neoplásica da célula normal sem saber até qual é o defeito primário. Apenas olhando como é que está a expressão dos genes, comparando a expressão do gene A, B e C, eu vou ter um padrão na célula normal e um padrão diferente na célula neoplásica. Tá? E agora nós começamos a ter disponível, tá certo, métodos que permitem fazer isso. E que consiste em usar um grande número de genes colocados aqui como sonda, aquilo que se chama um array, tá certo? E testar estes genes com RNA obtido de tecido normal e de tecido neoplásico, aqui mostrado um em verde e outro em vermelho. E isso daqui vai se hibridizar e depois nós temos um sistema de leitura que vai permitir saber se o gene está expresso mais ou predominantemente no tecido normal ou no tecido neoplásico. Isto, então, vai mostrar a diferença de padrão de expressão entre célula normal e célula neoplásica. Isso está mostrado aqui em experimentos feitos no nosso laboratório, comparando, por exemplo, a leucemia mieloide crônica e tecido normal correspondente. Tá certo? Cada 2 pontinhos desse é um diferente gene, que não importa aqui, mas de qualquer maneira vocês podem ver aqui, por exemplo, dentro do quadradinho ampliado, por exemplo, um parzinho aqui que é um gene que está muito expresso aqui e pouco expresso aqui. Fazendo esse tipo de medidas, tá certo? Foi possível, por exemplo, comparar a expressão de 2 doenças relativamente próximas, 2 tipos de leucemias agudas, uma leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide aguda, tá? E medindo a expressão de diferentes genes que estão aqui, na forma de números. Quanto mais vermelho, mais expresso ele está. Quanto mais azul, mais silencioso ele está. Vocês veem que o padrão de expressão de uma leucemia é completamente diferente da outra. E aqui se repete a mesma coisa. São genes pouco expressos, muito expressos nessa outra. É fácil de entender que dentro de pouco tempo estas informações serão transformadas em algum teste laboratorial simples que vai servir para diagnóstico de diferentes doenças e eventualmente de diferentes fases de doença. Muito bom. Então, vamos caminhar para o fim, mas ainda podemos falar mais uns 5, 10 minutos, né? Tudo bem? Resumindo tudo que eu falei agora, eu falei muito, disse pouco, né? Diz que a lesão gênica provoca câncer. Esse é o resumo da minha palestra até agora. Tá bom. Se me aguardar isso, está ótimo. No entanto, nós dissemos mais. Dissemos que a lesão gênica provoca câncer através da lesão de genes que se chamam oncogenes, ou outros conjuntos de genes que são os anti-oncogenes, genes da apoptose, tá certo? De anti-apoptose, o gene de reparo de DNA. Tá? Bem, a pergunta é a seguinte: ok, a lesão gênica causa câncer, mas quem é que causa a lesão gênica? Por que o gene fica lesado? Tá? Pode ser hereditária. Cerca de 10%, talvez menos, um pouco mais dos cânceres são provocados por uma lesão hereditária. Mas no restante não, ela é adquirida. E adquirida por quê? Por coisas que nós temos contato durante a vida. Vírus, por exemplo, nós conhecemos hoje um grande número de vírus que de uma maneira ou outra lesam o DNA, ou se incorporam ao genoma e provocam lesões que são responsáveis por câncer. Agentes químicos,
quantidade enorme deles, basta citar aqueles que fazem parte da fumaça do cigarro, mas tem numerosos outros se quiserem, derivados de benzeno, né? Radiações, são exemplos históricos, todos conhecidos, tanto dos sobreviventes das explosões de bombas atômicas, como dos sobreviventes de acidentes com reatores nucleares lá em Chernobyl e assim por diante. Então, estes são agentes conhecidos que causam lesão do gene, de alguma forma, lesão do DNA, que numa célula faz com que ela prolifere e provoque câncer. Então, lesões hereditárias ou adquiridas dos genes podem provocar câncer. No entanto, não provocariam câncer se a célula na qual ocorreu a lesão foi eliminada. Eu tenho uma célula aqui, vem um agente, provoca a lesão do DNA, mas se essa célula for eliminada, não há câncer. Como que ela pode ser eliminada? Pode ser eliminada se a lesão for tão grave que destrói a célula. Quer dizer, é necessário que a lesão não seja muito grave. Ela deve alterar a célula, mas permitir que a célula sobreviva. No entanto, nós temos numerosas evidências de que este processo de lesão da célula, tá certo? Com transformação pré-neoplásica da célula, ocorre relativamente frequente durante a nossa vida, muitas vezes. Só que a célula alterada ela é eliminada, ela é reconhecida como anormal pelo organismo e eliminada. E aqui nós temos um importante componente do sistema imunológico, que reconhece uma célula que ficou exótica, esquisita e retira. Portanto, o desenvolvimento final do câncer não é apenas resultado da lesão gênica. É resultado da lesão gênica e de uma incapacidade do organismo de eliminar aquela célula mutante. Porque se ele eliminar, acabou o problema. Tá certo? Então, o câncer se desenvolve por uma lesão gênica hereditária ou adquirida e uma falha dos mecanismos do nosso organismo de eliminar aquela célula, de não reconhecer aquela célula como anormal. E essas falhas ocorrem, em primeiro lugar, pela imunodeficiência. Todos os senhores sabem que a AIDS foi descrita como doença, foi reconhecida pelos médicos como doença, exatamente porque ela provoca o aparecimento de um tipo especial de neoplasia que é muito raro nas pessoas que não têm imunodeficiência. Quer dizer, a imunodeficiência adquirida estava ocorrendo com relativa frequência nos Estados Unidos e não estava sendo reconhecido como uma doença especial. Certo? Foi o fato de que eles, pessoas afetadas, em primeiro lugar, desenvolviam infecções exóticas, por exemplo, por pneumociste, etc. E desenvolviam sarcoma de Kaposi, que é uma coisa rara em indivíduos que não têm imunodeficiência. Então foi uma das coisas que levou a reconhecer aquilo como uma doença especial em que havia defeito da imunidade. Outro exemplo histórico conhecido são das pessoas que recebem transplante renal. Transplante renal é provavelmente o transplante mais utilizado no mundo todo. Certo? Uma grande quantidade de pessoas no mundo todo já receberam transplante renal. E quando ele se tornou realmente uma abordagem terapêutica bastante útil e utilizada largamente, começaram a surgir exemplos de pessoas que tinham tido transplante renal e começaram a desenvolver neoplasia, principalmente tipos de linfomas. Tá? E aí se associou a ideia de que a imunodepressão, quer dizer, o indivíduo ao fazer o transplante, ele toma uma substância para fazer imunodepressão, para evitar a reação do hospedeiro contra o transplante. Certo? E essa imunodepressão facilita que clones de células anormais que sofreram mutação, então elas se manifestam. Caso contrário, elas seriam eliminadas pelos mecanismos imunológicos. Tá? E o outro exemplo é o envelhecimento. Ah, já ficou fora do lugar. No envelhecimento, todos sabemos, aumenta a incidência de câncer. Quer dizer, o câncer, se vocês olharem, de um modo geral, todas as neoplasias, qual a incidência etária, vocês verão que existe um pico logo no início da vida,
provavelmente aquilo é manifestação predominantemente de defeitos que foram de uma forma ou outra herdados, tá certo? Depois a prevalência de câncer de um modo geral cai e depois ela vai aumentando mais tarde na vida, né? E todos teremos o nosso câncer se não morrermos antes de outra coisa. Bom, por que a idade facilita o aumento da incidência de câncer? Porque com o envelhecimento ocorre acúmulo de lesões durante toda a vida, lesões que não vão sendo corrigidas, né, de DNA, né? O indivíduo tem maior tempo de exposição aos agentes cancerígenos, né? Tem maior chance, portanto, de ocorrer uma lesão gênica, uma mutação que seja crítica para o desenvolvimento do câncer. E, finalmente, ele tem uma redução da vigilância imunológica. Com a idade, a capacidade de reação imunológica se reduz. Certo? E era isso que eu tinha a falar para os senhores. Lesão gênica provoca câncer. Mas para provocar câncer, precisa que o organismo tenha perdido sua capacidade de reconhecer e de eliminar a célula mutante. Muito bom, era isso. Eu tenho uma pergunta sobre essa parte do sistema imunológico. Se o número de células que acabaram de se formar de forma anômala, neoplasma, for muito grande, pode ser que o sistema passe a identificar aquilo, embora o sistema imunológico esteja bem, como algo normal. Tudo bem, mas acontece o seguinte: todas as células neoplásicas, em qualquer situação de neoplasia, todas elas sempre derivam de uma única. Quer dizer, é sempre uma proliferação clonal. Quer dizer, há um momento que ocorre uma alteração crítica na célula, ela se transforma em célula neoplásica, uma dá duas dá quatro dá 8, isso é uma progressão geométrica, tá certo? Depois de 10 ciclos de divisão você tem 1000 células, tá certo? Depois de 20 ciclos você tem 10 a sexta, depois de 30 ciclos você tem 10 a nona, tá certo? Que corresponde a mais ou menos 1 grama de célula, tá certo? Depois de 40 ciclos você certamente não chega, porque você teria 1000 quilos de célula, quer dizer, entre 30 ciclos de duplicação e 40 ciclos de duplicação ocorre a morte. Então, é às vezes surpreendente essa noção, mas sempre se originou de uma só. Então, houve um momento qualquer em que havia uma população extremamente pequena de células neoplásicas. 1, ou 4, ou 10, ou 20, tá certo? E o sistema imunológico deixou passar. Isso depende do tipo de câncer também, quer dizer, em alguns tipos pode ser que o sistema imunológico não seja muito eficiente, ele está na pele. Talvez ele tenha deficiência de identificar aquilo como... Não, ok, eu concordo com isso, quer dizer, esta construção teórica que eu estou fazendo, ela é baseada no conhecimento de que mutações ocorrem. Às vezes a mesma mutação que leva ao câncer, ela ocorre e não leva ao câncer. Por exemplo, essa translocação que eu mostrei do cromossomo que gera o cromossomo TH1, ela é conhecida já há um bom número de anos. Mas a questão dos 3 anos, um laboratório da Bélgica surpreendeu o mundo todo, mostrando que uma percentagem não desprezível de pessoas normais tinham células com essa translocação. Esse trabalho foi duramente criticado, ninguém acreditava nos resultados, porque era incompreensível diante do quadro que se tinha. A ponto de que esses indivíduos criaram um laboratório absolutamente novo, tá certo? Que não tinha nunca entrado DNA lá, nem RNA, nem nada, tá certo? Para ter garantia absoluta de que não havia nenhuma forma de contaminação, nada, tá certo? E demonstraram de novo que era este fato, tá certo? Os ingleses, com a soberba que lhes é peculiar, logo em seguida disseram que de fato eles acreditavam porque eles também haviam demonstrado, certo? Só que eles demonstraram o inverso, quer dizer, demonstraram a translocação complementar, quer dizer, confirmando que de fato
Aquele mecanismo ocorre em pessoas normais. E é um mecanismo inegavelmente ligado ao processo neoplásico, não há dúvida nenhuma disso. Quer dizer, existem animais transgênicos formados, quer dizer, em que se transferem aquele segmento rearranjado, eles desenvolvem uma doença neoplásica, claramente, tá certo? A abordagem de tratamento está mostrando que o mecanismo é esse, porque se você usa uma droga específica para inibir o mecanismo, você trata a doença, tá? E existem pessoas normais que têm a translocação e desenvolvem a doença. Por quê? Provavelmente aquilo que elas têm, aquele clone que elas têm, está sendo mantido em xeque. Quem que é o principal candidato? É o sistema imunológico. Agora, isso é dedução, obviamente. Não tem uma comprovação de que é assim. O único argumento que eu tenho é esse, de que em situações em que você tem depressão do sistema imunológico, você desenvolve câncer com mais facilidade. Baseado nisso, uma das propostas do centro que nós estamos trabalhando é de promovermos de alguma forma a ativação do sistema imunológico para tentar tratar essas doenças. Era aquele slide que eu pulei, tá certo? E uma das células centrais nesse mecanismo é chamada célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígenos, é uma célula que capta antígenos e apresenta, tá certo? E ela é quem faz o papel para estimular os linfócitos que vão, de fato, fazer o processo de imunidade. Nossa proposta é expor estas células a uma estimulação antigênica e fazer com que ela reaja contra a doença. Ok. Não, ele essencialmente mata células, principalmente células em proliferação. Tá certo? Quer dizer, então a radioterapia ela é um instrumento de destruição de células. Esse é o principal mecanismo de ação da radioterapia. Tá certo? É uma forma. Só baixar o número não vai resolver o problema. Você vai baixar o número de células. Não, olha, que a radioterapia, idealmente, ela é utilizada para tratamento de formas localizadas de câncer. Tá certo? De tal maneira que você trata uma determinada massa de tecido, acreditando que você destrói todas as células que estão ali. Quer dizer, todas. Este é o princípio do tratamento. A não ser que, de fato, o que ocorra é que você trata, reduz muito a massa, e aí as poucas que sobram são eliminadas pelo sistema imunológico. Tá? Mas a noção é mais ou menos como de uma cirurgia, como se você fosse lá e retirasse. Tá? Por quê? Bom, porque, primeiro, a massa de tecido mamário glandular é realmente significativa na mulher. A quantidade de tecido glandular no homem, na mama do homem, é insignificante. E a mama do homem é constituída essencialmente por gordura. O tecido mamário, propriamente dito, como que a gente diz, é só um resquício que existe no homem. Como? É nesse tecido, no tecido glandular do corpo. Por exemplo, a utilização de silicone também, Não sei. Mas eu não usaria. Não, mas certamente Não a só agressão- por motivos de... a agressão ao tecido já é um dos possíveis agentes. Claro, sem dúvida. Eu não usaria, não. Certamente, para que mexer em caixa de marimbondo, não é? Na última análise, o que mata o paciente com câncer? Você deu um exemplo. O que mata o paciente com câncer são vários componentes, tá certo? E aí depende do câncer, e depende do local em que ele está. Por exemplo, um câncer do sistema nervoso central, ele pode matar apenas pelo efeito de massa e de ocupar espaço. Quer dizer, um volume muito pequeno de massa tumoral no sistema nervoso central é suficiente para matar o indivíduo.
Se for, por exemplo, no tronco cerebral, uma massa muito pequena é capaz de provocar a morte. Tá? Na maioria das vezes, o câncer mata por um conjunto, uma associação de fatores. Quer dizer, ele provoca uma alteração metabólica importante no indivíduo, ele consome metabólicos do indivíduo, ele produz substâncias que fazem com que o indivíduo perca o apetite, fazem com que a sua produção de sangue fique alterada, portanto, todo indivíduo com câncer tem um certo grau de anemia, tá certo? Tem perda de peso importante, não só porque ele come pouco, ele tem menos apetite, tá certo? Muitas vezes ele tem até náusea ao ver os alimentos, isso é provocado por substâncias que a célula cancerosa produz, tá certo? E isso tudo vai fazendo diminuir a resistência, né? Além disso, ele muitas vezes provoca metástase, quer dizer, do local onde ele está crescendo, ele vai e invade outros locais e que causam insuficiência funcional. Por exemplo, é comum o câncer de mama, quando em estágio avançado, provocar metástase para vértebras, tá certo? Destrói a vértebra, e além de causar muita dor, às vezes provoca colapso de vértebra, com secção de medula espinal, paralisando a pessoa, fazendo que ela fica retida ao leito, tá certo? Uma pessoa enfraquecida que fica fácil ela ter, por exemplo, uma pneumonia. Não é? Outros cânceres invadem as meninges, tá certo? Como aconteceu, por exemplo, com o governador que morreu, que estava com câncer generalizado, invadindo as meninges e dando um quadro semelhante a uma meningite. Né? E, finalmente, as neoplasias do sistema linfomatopoético, então tipo leucemias e linfomas, que também tem um componente importante de insuficiência medular. Quer dizer, como o tumor está crescendo na medula, como eu mostrei para vocês, a medula normal não está proliferando. Então o indivíduo não produz precursores de hemácias e, portanto, ele tem anemia. Não produz precursores de leucócitos, tá certo? Ou pelo menos de leucócitos normais, e tem infecção. E não produz precursores de plaquetas e, portanto, tem manifestações hemorrágicas. Em geral, morre de uma combinação de infecção com hemorragia. Tá certo? Esses são os principais mecanismos que se associam para levar à morte. Tá? Então, é um efeito de massa, de destruição local, de produção de substâncias, tá certo? Que alteram o metabolismo e, além disso, insuficiência de órgãos. Olha, este é um capítulo todo especial, por si só ele merece uma apresentação aqui, quer dizer, o tratamento da dor no câncer. Porque o tratamento na dor no câncer é um capítulo muito importante, porque grande parte das pessoas, ou uma percentagem significativa das pessoas que têm câncer, a doença, no final das contas, não pode ser curada. Ela pode ser tratada, melhorada durante um período, mas finalmente as pessoas acabam morrendo da doença. E esta morte, às vezes, não é uma coisa que ocorre bruscamente, às vezes é prolongada, e a isso se associa um componente de dor importante. E a dor é principalmente pelo efeito destrutivo, tá certo? E depressão que ele provoca. Existem hoje centros especializados para o tratamento da dor no câncer, certo? E eu diria que existem abordagens que são altamente eficientes para a maioria dos casos. Tá? Eu não sou... A maioria das pessoas que têm câncer, não, eles têm dor, mas é a dor controlada, tratada. Tá certo? A maioria das vezes não causa mais aqueles dramas que no passado causavam de uma dor prolongada, intratável. Não, hoje existem abordagens muito potentes, capazes de contornar. O senhor falou também que boa parte dos casos de câncer eles vêm do ambiente, né, da percepção do ambiente. E entre as causas que eu citou do ambiente, né, falou bastante na casa da questão hereditária, os vírus, agentes químicos e de radiações. Mas além desses fatores, também o senhor acredita que, por exemplo, a vida relacional, a vida emocional da pessoa,
no ambiente social que ela cria para si, ou que se cria, isso também pode ter influência nessa mutação gênica, e tudo isso? Olha, eu sei que a resposta mais simpática é dizer que sim. Eu, pessoalmente, não acredito. Mas vamos dizer, que isso aqui passa a ser, nesse aspecto, uma questão de acreditar ou não. Tá certo? Eu acho que não existem demonstrações claras, fundamentadas cientificamente, que demonstram isso. Existem casos que a gente chama na medicina de anedótico. Anedótico não é aqui no sentido de anedota que faz rir, mas são casos isolados. Alguém que diz, olha, estava muito bem, etc. De repente teve um desastre na família, teve uma depressão enorme e logo em seguida surgiu o câncer. Tá certo? Isso a gente ouve contar, mas eu não estou convencido que existe uma demonstração clara de causa e efeito. É que a gente está Estou aberto a aceitar. A gente é na Universidade Rural, que parte de terapia, e a gente está com serviço agora, junto, né, na Santa Casa, algumas instituições da cidade. E a gente tem feito algumas enquetes com as pessoas que frequentam o serviço, e existe uma correlação, embora pequena, embora empírica, existe uma correlação de casos, por exemplo, tipo câncer de mama, ligado a uma situação determinada. E que, sem as pessoas conversarem entre si, né, elas contam. Elas acabam, então eu vejo uma coincidência, que eu Tudo não bem. chamaria muito de coincidência. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma. Eu, infelizmente, tenho um bias científico. Eu vejo da seguinte forma. Você teria que sair perguntando todas as pessoas que têm aquela mesma situação, reunir um número suficientemente grande de pessoas que têm aquela situação e ver quantas delas desenvolveram e quantas não desenvolveram doença depois disso. Tá certo? Você está pegando pelo outro lado, você está pegando a pessoa que desenvolveu e ela, desde que eu comecei na escola de medicina, eu tive um bom professor de semiologia, ele insistia muito com isso. Quer dizer, o doente sempre liga o início da doença dele a alguma coisa. Ele ancora aquilo em alguma coisa. Tá certo? E, em geral, ele ancora com uma coisa ruim. Você não vê o indivíduo chegar e falar assim, olha, depois que eu ganhei 1 milhão na loteria, aconteceu isso. Tá certo? Ele é uma tendência natural a ligar a um outro fato que ele interpreta como sendo responsável. E você não vai perguntar para todo mundo que te contar, escuta, mas será que nessa mesma época aconteceu e você não ganhou 1 milhão na loteria? Bom, a chance vai ser muito pequena que não, mas se você começar a perguntar todas as situações felizes ou de sucesso, etc., não. Ele, em geral, liga uma situação de sucesso a uma situação de desastre, isso é comum. Mas a pessoa depressiva sabe que normalmente ela fica mais vulnerável a muita coisa, inclusive doenças, gripe, etc. Então pode ser que o quadro depressivo é aquele delta que estava faltando para deixar o sistema imunológico um pouquinho. Tudo bem, eu estou dizendo, eu não me contraponho a essa argumentação. Eu sei que é um argumento, em geral, recorrente, o pessoal é simpático dizer isso, mas eu nunca vi uma clara demonstração de vínculo entre as duas coisas. Pelo jeito, não tem como provar isso cientificamente. Pelo menos com a ciência hoje, não tem que colocar. Não, mas ele falou claramente como é que você pega a amostragem. Agora, Você tem que ver no nível onde essa coisa acontece. Não, mas é que está exatamente o fato que você pega a amostragem viciada. O que ele mostrou é que você teria que pegar. Vamos no ponto de vista científico, você pegar uma amostragem, acho que a coisa. O que está acontecendo é que o pessoal já está com uma predisposição para acreditar nisso. Esse fator psicológico, ou os fatores viés, é terrível em ciência. Isso pode acontecer muita coisa. Agora, eu queria falar uma coisa, você aproveitar que eu interrompi. Um fator ambiental, nós estamos em São Paulo, que eu gostaria que você pudesse dizer alguma coisa, é com relação ao fogo de cigarro. Você tem uma apreciação do número desse negócio já ser provocado por agentes cancerígenos? olha, eu nunca me dei ao trabalho de colher bem os dados que são disponíveis para quem quiser ver isso
Mas, grosso modo, se costuma dizer que 15% de todas as neoplasias, no momento, são consequência do uso de cigarro. 15%. Porque a quantidade de locais afetados é enorme. Quer dizer, não é só neoplasia do pulmão. Neoplasia de pulmão, de bexiga, de mama, de esôfago, de faringe, laringe, tá certo? De língua. É uma quantidade enorme de neoplasias que são consequência direta do uso de fumo, tá certo? O uso de fumo é o principal responsável pelo enorme aumento das neoplasias de pulmão em mulheres. Até 20 anos, neoplasia de pulmão em mulher era uma raridade, era quase que uma doença exclusiva de homem, e hoje a gente encontra na enfermaria quase que equilibrada a quantidade de homens e mulheres que têm neoplasia de pulmão, é igual, certo? Então, realmente é uma das coisas mais desastrosas que existe, né? Certamente é o agente cancerígeno, não é o agente, é o conjunto de agentes cancerígenos mais bem estabelecido, conhecido e mais importante que existe. Não há dúvida nenhuma disso. Tem mais um agravante, né, professor? O câncer causado pelo fumo normalmente não é localizado. Por exemplo, a pessoa tem câncer na mucosa da boca, aparece no lugar, o médico vai lá, remove, mas como ela é generalizada, né, o agente químico que está no tubo, certamente depois aparece em outro ponto. Tá. São Muitos focos. Esse caso do fumo é um caso muito bom para você cercar o agente homogêneo, né, entre aqueles elementos químicos, né, que possam, cobaia, né, se aplicar em cobaia, também neoplasia, né. Parece que no caso do fumo, isso foi feito com vários. Sim, mas veja que mas são muitos componentes que são cancerígenos na fumaça de cigarro. Alguma coisa como 200, 300, diferentes. Por isso que a probabilidade de ter câncer em quem fuma é muito grande, porque ele não se expõe a um ou outro agente. Não é como o indivíduo que é alcoólatra. O álcool também é um agente que aumenta a prevalência de câncer, de esôfago, boca, faringe, fígado, provoca cirrose, provoca câncer, tá certo? Mas é um único agente. No caso do cigarro, não. São centenas de agentes, cada um deles demonstrado como um potencial cancerígeno. Porque a quantidade de substâncias e agentes cancerígenos aos quais nós nos expomos é muito grande. Essa é a interpretação. O fumante daqui levanta o braço, por favor. Olha, eu não estou fazendo campanha contra... Eu não estou fazendo, viu, Sérgio? Eu não estou fazendo campanha contra o fumo, mas esses dias eu tive com o Brentani, você conhece, ele veio, né? Quem? Brentani. Claro. E ele está ativamente envolvido em campanha contra o fumo no momento. Então ele começa dizendo o seguinte: bem, o que distingue o traficante de crack e o fabricante de cigarro, né, é a escala em que eles operam. Que o fabricante de crack opera em pequena escala, sempre fugindo da lei, não contribui para os cofres públicos, então ele é visto como um elemento nocivo à sociedade. Enquanto que o fabricante de cigarro, que contribui com grandes, vultosas quantias de dinheiro para os cofres públicos na forma de impostos, é visto como um empresário respeitável. Mas do ponto de vista, excluído isso, os dois são exatamente iguais, eles causam o mesmo tipo de prejuízo à saúde.
Bom, é fácil. Esta é fácil. Quando eu era estudante de medicina, se no exame de hematologia eu falasse com o meu professor de qualquer coisa como cura de leucemia, eu era reprovado. Quer dizer, eu não sabia o beabá, porque leucemia era incurável. Ponto. Tá? Hoje, se você não pode mais falar de leucemia, mas de leucemias, porque são muitos tipos. Então, se você pega, por exemplo, leucemia linfóide aguda em criança, 80% delas são curáveis. Não estou falando de tratável, curável. Trata, cura, a criança cresce bem, não tem mais problema. Tá? Então, houve um enorme progresso. Um grande número de neoplasias hoje são tratáveis e um número considerável são curáveis, desde que detectadas precocemente. Essa doença da qual eu falei aqui, a leucemia mieloide crônica, é uma doença indolente durante um certo período, depois de um certo tempo ela vira uma doença muito agressiva e mata em 3 a 4 meses depois que fica agressiva. Se ela for tratada na sua fase indolente, com um tratamento agressivo, com transplante de medula óssea, o paciente pode ser curado. Tá certo? Se ficar tardio, depois que ela fica agressiva, não há tratamento possível. Tá? Então varia muito de acordo com a neoplasia, mas nós fizemos um progresso enorme, tá certo? E esse progresso enorme se deveu, primeiro, à melhor compreensão da dinâmica de proliferação, de compreensão dos mecanismos básicos e atacar os mecanismos fundamentais, tá certo? Segundo lugar, do desenvolvimento de um grande número de medicamentos, certo? As opções terapêuticas hoje são enormemente maiores do que quando eu era estudante. Quando eu era estudante havia 3 agentes antineoplásicos que a gente podia usar. Hoje nós temos certamente 300, tá? Que podem ser associados. Quando a célula fica resistente a um, você usa outro, e assim por diante. Tá? Então, este progresso foi também importante. O outro progresso importante foi nos mecanismos ou nas terapêuticas de suporte. Por exemplo, no passado, se você tratava um indivíduo com doença neoplásica, se o seu tratamento era muito agressivo, tá certo? O agente antineoplásico que você dava era muito agressivo, ele destruía não só a célula normal, como a medula óssea do indivíduo. Tá certo? Ele desenvolvia aplasia, começava a ter infecções, hemorragia e morria das complicações do tratamento. Hoje nós temos terapêuticas de suporte que são muito mais desenvolvidas. Então, se o indivíduo começa a ter hemorragia, eu tenho uma máquina lá disponível, que eu pego um indivíduo normal, um doador que está disposto, coloco nessa máquina, o sangue do indivíduo vai, circula dentro da máquina, volta para ele e retira plaquetas em quantidade suficiente para eu passar para o doente e acabar com a hemorragia. Se ele tem uma infecção grave, eu tenho à disposição uma quantidade enorme de antibióticos para tratar isso daí. Então, a terapêutica de suporte melhorou muito. Surgiram terapêuticas como transplante de medula óssea que não existia no passado. Então, todo este conjunto melhorou enormemente o prognóstico. Agora, eu diria que nós entramos numa situação um pouco, quer dizer, nós tivemos um progresso muito grande e, recentemente, esse progresso não tem sido mais muito evidente. Tem havido, claro, progresso pontual, mas não é como aquele que eu assisti quando eu passei de estudante para residente e docente da faculdade, que em 5 ou 10 anos eu vi o quadro mudar completamente. Agora, mais ou menos, está estabilizado. E eu diria que o nosso novo progresso vai ocorrer da associação de 2 coisas. Pelo menos eu tenho fé nisso. Primeiro, o conhecimento muito detalhado que a gente está tendo disponível a respeito do genoma humano, das mutações que provocam neoplasia, das alterações de funcionamento íntimo da célula, que poderão permitir fazer medicamentos planejados para atacar num ponto, no outro, no outro. Então, eu acho que isso vai provocar logo um progresso. E o segundo é do uso disso que a gente chama terapêuticas biológicas, em que você usa agentes biológicos, tá certo? Para, de certa forma, tratar a neoplasia. Por exemplo, intermediários normais, tipo interleucinas, que são produzidos pelas células em situação normal, agora, com esses métodos, essas técnicas de clonagem e de expressão
in vitro de genes, etc., é possível produzir em grande quantidade uma determinada substância biológica que no passado você não dispunha. E estas substâncias biológicas afetam muito a resposta do organismo à neoplasia. Então eu acho que nós teremos um grande progresso agora, resultante do uso inteligente destas substâncias biológicas, que normalmente existem no organismo, mas são muito difíceis de serem isoladas, e que agora começaram a ser disponíveis em grande quantidade.